E como se não bastasse ainda esta pagelança indígena acontecendo misturada com mística católica, isso foi feito, preste atenção, com o seu dinheiro, O que foi feito, além disso, do dinheiro do povo fiel, com os milhões de reais, sim, você ouviu, milhões que chegaram para o Repam a partir de entidades caritativas. Irmão Sol, irmão Lua, irmão de todos os povos, é Deus Tupã que reclama, Deus que nunca abandona a sua obra. Hoje, neste canal, começa uma série de 4 vídeos sobre o Sínodo da Amazônia. Neste primeiro vídeo, nós faremos uma introdução, ainda que longa, sobre alguns aspectos do sínodo que você precisa compreender antes de nós falarmos sobre questões teológicas, questões geopolíticas profundas em relação a este sínodo da Amazônia que vai acontecer agora em outubro. Nós precisamos aqui abordar alguns aspectos, vamos dizer assim, de introdução para você compreender o que irá possivelmente acontecer e o que já aconteceu relativamente ao sínodo da Amazônia. Nós faremos 4 vídeos sobre isso. Um hoje, depois amanhã, depois de amanhã e então o último vídeo fazendo um closure, um fechamento de todas essas questões. Antes de iniciar propriamente o assunto, eu quero simplesmente mostrar a vocês que esse simplesmente não é um sínodo teológico da igreja, mas tem uma conotação política forte, porque o relator geral do sínodo da Amazônia é um brasileiro, cardeal Dom Cláudio Rumes, ou simplesmente Cardeal Rumes, que é conhecido aqui no Brasil já há algum tempo. E vejam que recentemente, em uma entrevista, ele disse que a igreja não é nem de esquerda e nem de direita. A igreja não aceita essa qualificação, que nós sejamos de esquerda, ou direito, ou centro-direita, sei lá. A igreja não entra nesse tipo de digamos assim, de etiqueta. Certamente ele tem razão. A pergunta que ninguém fez a ele é a seguinte: e a posição de Dom Cláudio Rumes? Não teria outra forma mais bonita da gente começar esse ato, a não ser chamando o nosso eminentíssimo cardeal, Dom Cláudio Rumes, para proferir algumas palavras para nós. Momento muito gratificante de estar aqui neste evento, desse movimento que está começando a surgir cada vez mais forte, dos direitos já. Eu me sinto muito à vontade aqui com vocês. Vejam que neste evento que você viu Dom Cláudio Rumes falar, ele estava num evento que congregou toda a esquerda brasileira. PT, PSDB, PDT, PCdoB, 16 partidos, estava lá Marta Suplicy, Eduardo Suplicy, o governador do Maranhão, Flávio Dino, se não me falha a memória, estava lá em videoconferência Fernando Henrique Cardoso, Geraldo Alckmin, Ciro Gomes, todo o pessoal da esquerda junto agora neste projeto chamado Direitos Já, para fazer uma contraposição a este movimento anti-esquerda que surgiu no Brasil. E lá estava Dom Cláudio Rumes, ao lado também de uma mãe de santo e daquele sacerdote petista da teologia da libertação, assim como Dom Cláudio Rumes, Júlio Lancelotti. Sou aliados da esquerda brasileira em batalhas fundamentais. Eu me sinto muito à vontade aqui com vocês. Mas existe uma agenda mais profunda que nós temos que pesquisar nas nossas próximas reuniões. Agora nós temos que virar a página, unirmos todos, porque o mal maior está aí. Eu me sinto muito à vontade aqui com vocês. Então vocês viram de cara agora que o sínodo sim tem uma conotação política forte. Não porque a igreja é de esquerda ou de direita, mas porque alguns membros da igreja, e principalmente relativamente ao sínodo da Amazônia, sim, tem uma posição política e nós não podemos deixar isso de lado. Eu me sinto muito à vontade aqui com vocês. Nós vamos falar aqui algumas verdades sobre o sínodo pan-amazônico, o que quer que possa ser isto. Você deve estar se perguntando, não é? Assim, por que tanta repercussão na mídia do sínodo da Amazônia, sendo que a mídia só se preocupa em falar da igreja quando é para depreciá-la ou utilizar alguma fala de algum papa ou de algum bispo em favor da própria agenda, vamos dizer assim, progressista da mídia. O evento do sínodo da Amazônia não ocorrerá na Amazônia. Estranhamente, ele ocorrerá em Roma dos dias 6 a 27 de outubro agora, deste ano de 2019. Nós estamos falando do Sínodo Especial Pan-Amazônico, ou melhor, o Sínodo da Amazônia, como é conhecido. Eu quero que você ouça, antes de tudo, algumas declarações
vamos dizer, críticas e favoráveis em relação ao Sínodo da Amazônia. Preste atenção. Se os bispos pedissem padres casados, o Papa aceitaria, afirma o cardeal Casper. Devemos descobrir, ao lado do modelo tradicional, um outro modelo de sacerdote não reservado apenas aos homens, disse Erwin Krautler, bispo emérito do Xingu, que é um dos arquitetos do Sínodo da Amazônia. Dom Cláudio Rumes, relator-geral do Sínodo da Amazônia, disse o seguinte: devemos também pensar numa igreja indígena, que nasce de dentro da própria vida, história e identidade dos indígenas. É uma igreja com rosto indígena, não somente um rosto amazônico, mas também tipicamente indígena. Eu me sinto muito à vontade aqui com vocês. Veja o que disse o cardeal Barreto, que também é favorável, vamos dizer assim, a esse lado progressista dentro do Sínodo da Amazônia. Nós criamos que as comunidades indígenas deveriam ser como nós. Agora houve uma mudança, uma conversão, a fim de tentar aprender com as comunidades indígenas sobre como viver em harmonia com o próximo e com um ser transcendental. Ou seja, dizendo que nós deveríamos aprender com indígenas como se relacionar com Deus. Vejam, por exemplo, a preocupação que colocou o general Heleno em fevereiro deste ano de 2019. O general Heleno, que é o principal, que é o braço direito do governo atual de Bolsonaro, disse: a preocupação com o Sínodo é uma preocupação real, porque o Sínodo tem uma pauta que ele vai desenvolver e alguns aspectos dessa pauta são de interesse de segurança nacional. Já o general Vilas Boas, que era comandante do Exército brasileiro e agora é conselheiro, vamos dizer assim, do governo atual, disse agora, dia 3 de setembro de 2019, estamos preocupados sim com o que pode sair de lá, no relatório final com as suas deliberações, e depois como tudo isso vai chegar à opinião pública internacional, porque certamente vai ser explorado pelos ambientalistas. Agora, que fique claro, não vamos admitir interferência em questões internas do nosso país. Lá, nas discussões, as coisas se misturam e o Sínodo escapou para questões ambientais e também tem viés político. Isto nós não podemos negar. Vejam o vídeo deste bispo, Dom Jaime Spengler, falando que é favorável ao Sínodo da Amazônia, e vejam a reação do povo católico negativando o vídeo do bispo. Vejam este último exemplo que eu colocarei para vocês, do Frei Beto, o ideólogo do PT, o teólogo da libertação, um grande agente político da esquerda católica, entre aspas, falando sobre o Sínodo da Amazônia e como ele pode ser usado. Existe uma porta de trabalho de base que mobiliza muita gente, é essa. Não começa pela teologia da libertação, não, que isso assusta muita gente. Começa pelo tema socioambiental. Vem aí em outubro o Sínodo Panamazônico. Isso é muito importante. Nós nos mobilizarmos, aproveitar este importantíssimo evento que irrita profundamente o governo Bolsonaro. Ou seja, nessa série de vídeos, meus caros, nós vamos explicar o porquê desse interesse súbito da mídia e de grandes ambientalistas e até de alguns grupos políticos neste evento eclesial da igreja, e vocês mesmos verão como este evento, lamentavelmente, tem tudo para deixar de ser um evento católico e virar simplesmente uma espécie de reunião que atende a interesses de esquerdismos, de globalistas, que querem acabar finalmente com a igreja e com a soberania das nações amazônicas. Isso tudo rumo a uma espécie de governo universal e uma igreja católica distinta daquela que foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não é intriga minha. Você vai saber da verdade do Sínodo da Amazônia, dita por mim simplesmente? Não, mas por prelados, por bispos, cardeais respeitáveis da Igreja Católica, que tem, vamos dizer, nada contra eles e que são fiéis à Igreja de Cristo. Eu apresentarei a crítica deles ao Sínodo. Nós vamos aqui desvendar juntos essa confusão que um bando de esquerdistas financiados pela Alemanha, por fundações alemãs, que querem, vamos dizer, bagunçar o coreto, gerando divisão nos fiéis e esculhambando com a soberania do Brasil e de outros 8 países amazônicos. O foco da igreja, meus caros, não é ser uma ONG e nem sair simplesmente ditando regras sobre coisas ambientais. O foco da igreja é salvação de almas pela cristianização dos indivíduos. A igreja não é parlamento, a igreja não é ONG, a igreja não é uma conferência climática. Vocês podem estar pensando, por exemplo, assim, esses bispos estarão discutindo teologia, estarão discutindo grandes assuntos teológicos relativos à igreja. Negativo. É outra coisa. Eu quero noticiar para você o que a mídia está escondendo em relação ao Sínodo, porque nós temos o direito de saber o que está acontecendo. Não só você que é católico, mas todos os brasileiros, porque isso irá sim influenciar
positivamente ou negativamente o nosso país, a América Latina. O sínodo nada mais parece, ao meu ver e ao ver de muitos católicos, bispos, cardeais, padres, teólogos católicos de fato, não parece simplesmente uma reunião teológica, mas a tentativa de uma grande revolução na forma de atuar da igreja, porque é disto que trata o seu documento de trabalho, mais conhecido como Instrumentum Laboris. Você já deve ter ouvido falar e que foi bem criticado por cardeais sérios da Igreja Católica. Eu vou antecipar para vocês aqui algumas propostas maravilhosas que estão sendo ventiladas para este sínodo da Amazônia, que ocorrerá, como eu já disse, do dia 6 ao 27 de outubro em Roma. Não se assuste, ou melhor, já pode colocar o seu cabelo em pé. Possibilidade de homens casados serem ordenados padres. Admissão de mulheres no ministério sacerdotal, no ministério ordenado. Ou seja, estamos falando de sacerdotisas e diaconisas. Mudar a liturgia com desculpa de inculturação. Isso é gravíssimo. Por exemplo, celebrar a Eucaristia com yuca e titia, que não é o pão e o vinho, como a igreja sempre ensinou, como nosso Senhor ensinou. Querem fazer nós acreditarmos também que a igreja não é necessária para a salvação. Querem criar uma espécie de cristianismo sem Cristo, como foi dito inclusive pelo bispo emérito de Marajó, Dom Ascona. Foi isso que ele disse numa matéria exclusiva da ACE Digital. Ou seja, o sínodo está se transformando numa oportunidade desses anticatólicos de usarem e transformarem a igreja numa ONG de grande viés político progressista. Parece também existir a grande possibilidade da igreja influenciar culturalmente, de modo que você crie essa tal região panamazônica sem fronteiras, onde, sei lá, indígenas do Brasil passem para a Venezuela, da Venezuela para a Colômbia, da Colômbia para o Peru, sem restrição nenhuma neste território neutro, super protegido ecologicamente. Vamos começar então entendendo o que é o sínodo. O sínodo vem da junção de duas palavras gregas, synodos, que significa simplesmente caminhar juntos, que é uma reunião de bispos e também peritos convidados pelo Papa, porque quem nomeia e cria o sínodo é o Papa, para discutir algum assunto específico. Esta é uma reunião especial, porque tem alguns sínodos regulares, mas esta é uma reunião especial, ou seja, extraordinária, da Assembleia dos Bispos, ou seja, é uma reunião convocada, como eu já disse, pelo Papa para discutir assuntos muito específicos e geralmente urgentes para a Igreja. E o sínodo, entretanto, entendam, meus caros, é um instrumento de consulta. Ele não tem valor, vamos dizer, do magistério da Igreja. Ele não é como, sei lá, um concílio que é deliberativo, um concílio universal da igreja, como foi o Concílio Vaticano I, Concílio Vaticano II, o Concílio de Éfeso, o Concílio de Jerusalém e por assim vai, os mais de 22 concílios da igreja. E o sínodo terá como base um documento de trabalho que eu já disse, chamado Instrumentum Laboris, que é um tratado mal feito dessa porcaria, me desculpe aqui, da ecoteologia, que nós veremos isso depois no próximo vídeo, que não tem nada a ver com o magistério da igreja. Esse documento do Instrumentum Laboris vai delinear, vai guiar a reflexão dos bispos e dos peritos, que depois vão enviar então ao Papa as suas conclusões, para que o próprio Papa escreva ou não um documento que poderá ser parte do magistério da igreja, como é o caso das exortações apostólicas pós-sinodais. Mas por que esse sínodo é tão problemático, você deve estar se perguntando? O objetivo não é estudar a encíclica do Papa Francisco, a encíclica Laudato Si, que baseia este sínodo? Não é ver a situação da igreja na Amazônia, criar novos caminhos para evangelização, para uma conversão, né, de ecoteologia integral e coisas do tipo? Não é, não se engane. Nós vamos esmiuçar aqui, não só neste, mas em outros vídeos, ou seja, neste vídeo mais 3 vídeos, as críticas feitas por muitíssimos católicos, entre eles bispos, cardeais da igreja, sobre o tema e dessa questão da abordagem do sínodo da Amazônia e este documento que você está vendo agora, o Instrumentum Laboris, ou seja, esse documento de trabalho do sínodo, que você, católico, fique atento ao que essa turma quer fazer e que fique claro, nada desta baderna que eles estão propondo está explícita na encíclica do Papa Francisco Laudato Si, onde o Papa inclusive defende a soberania das nações e o próprio Papa já se demonstrou contrário à ordenação de mulheres e também o Papa Francisco é contrário, já se manifestou contrário ao celibato opcional, ou seja, a possibilidade de ordenação de homens casados. Viene à mente uma frase di San Paolo VI: preferisco dare la vita prima di cambiare la legge del celibato. È una frase coraggiosa. Personalmente
penso che il celibato è un dono alla Chiesa. Secondo, io non sono d'accordo per permettere il celibato opzionale. Não. Essa proposta vai ao Papa Francisco, mas ela aparentemente não saiu da cabeça do Papa Francisco. Vamos então começar a desmascarar quem são os organizadores, este bando, vamos dizer assim, de progressistas que está querendo sequestrar o sínodo, que deveria se preocupar com a questão da presença e da atuação da igreja na Amazônia. Estão tentando conduzi-lo para outras finalidades ideológicas, que são, vamos dizer assim, desejos de longa data de vários bispos alemães, do pessoal da teologia da libertação, e que estão liderando uma verdadeira cruzada, entre aspas, para obter mudanças rápidas na igreja, na linha de torná-la cada vez menos católica e mais alinhada, vamos dizer, com o Conselho Mundial das Igrejas, o CONIC, ou seja, querem o desmonte da igreja. Aliás, nós falaremos disso agora, sobre o dinheiro que católicos alemães mandaram para financiar, vamos dizer assim, o background deste sínodo. Primeiramente, nós temos de ver quem é quem. Porque a gente sabe que o sínodo foi convocado pelo Papa, mas quem é que está fomentando as reflexões? Os aliados da esquerda brasileira em batalhas fundamentais. Eu me sinto muito à vontade aqui com vocês. Percebam que a gente não pode compreender de fato o que é o sínodo se primeiramente a gente não compreender quem é o órgão que está por trás das reflexões do sínodo da Amazônia, ou seja, a Rede Eclesial Pan-Amazônica, mais conhecido como REPAM. Eu vou usar agora a sigla REPAM pelo resto do vídeo. E o que é o REPAM? Se você entra no site do REPAM, você vai ver que eles se autodenominam como uma rede tecida com a participação ativa e corresponsável em defesa da vida na Amazônia e que se propõe a escutar, acompanhar, apoiar, animar, formar, servir, estimular, comunicar e unir forças para responder aos grandes desafios socioambientais. E agora vejamos o que um missionário católico que viveu na Amazônia legal como missionário e que deu a sua vida pelo trabalho de evangelização na Amazônia, disse sobre a REPAM. Este é Dom Ascona, um grande bispo católico que tem se levantado contra os absurdos que poderão acontecer no sínodo da Amazônia. Assim disse Dom Ascona sobre a REPAM. Por outra parte, a REPAM não representa a variedade de cosmovisões, identidades diversas, pensamento teológico e pastoral aberto. É uma instituição de pensamento único e isto é ameaçador, até por ser um perigo para a liberdade de pensamento na Igreja da Amazônia. É uma Amazônia imposta. E por mais que o cardeal Rumes, relator geral do sínodo, e que negou todas essas falas de Dom Ascona, negue que o REPAM foi autor do instrumento Labores, que vai desse documento de trabalho que vai basear as discussões do sínodo da Amazônia, o senhor cardeal Dom Cláudio Rumes respondeu à agência ACE Digital dizendo que a entidade esteve encarregada de ouvir as vozes da Amazônia, sistematizar o conteúdo, entregá-lo para a Secretaria-Geral para o Sínodo em Roma, que providenciou e presidiu, em nome do Papa Francisco, as reuniões do Conselho Pré-Sinodal. E mais, disse cardeal Rumes. À REPAM foi solicitado formalmente o apoio à Secretaria para o Sínodo e ao Conselho Pré-Sinodal presidido pelo Papa Francisco, no processo de escuta ativa e direta em toda a extensão do território panamazônico e no levantamento adequado das informações para ajudar na elaboração do documento preparatório, Lineamenta, e do documento de trabalho Instrumentum Laboris. Eu sempre digo que nós temos que destacar em todas essas questões os novos caminhos. São os novos caminhos que são importantes, destacar bem isso. Quais são os novos caminhos que a população e todos aqueles que vocês ouvem estão propondo? Quais são os novos caminhos? Pode ser que a REPAM declaradamente não seja a autora oficial do Instrumentum Laboris, mas ela foi encarregada de ouvir as vozes da Amazônia que terminaram nesse desastroso documento criticado pelo prefeito emérito da Congregação para a Doutrina da Fé, que cuida do depósito da fé da igreja, o cardeal Gerhard Müller. Veja só o que ele disse sobre a REPAM, comandada por Dom Cláudio Rumes. Preste atenção, pessoal. Esse trecho é longo, mas ele é importantíssimo para você entender o que é a REPAM, que influenciou o Instrumento Labores, que é presidida pelo cardeal Rumes, que é o relator geral do sínodo. Está entendendo a rede? A organização Rede Eclesial Panamazônica REPAM, encarregada da preparação do Instrumento Labores, razão pela qual foi fundada em 2014, nota-se como os autores da chamada Teologia Índia, isso nós falaremos no próximo vídeo, tá? No texto, citam primordialmente a si mesmos.
é uma sociedade fechada de pessoas com o mesmo ponto de vista sobre o mundo, tal como se pode observar facilmente na lista de nomes dos encontros pré-sinodais, que tiveram lugar em Washington e em Roma, e que contém um número desproporcional de europeus de língua alemã. Estes autores se sentem imunes às objeções sérias, pois afirmam que as mesmas estão meramente fundamentadas em doutrinarismo ou no dogmatismo monolítico, ou em um ritualismo, assim como em um clericalismo que é incapaz de dialogar e no rígido modo de pensar dos fariseus e no orgulho da razão dos escribas. Continua o cardeal Müller: raciocinar com estas pessoas seria uma perda de tempo e um esforço em vão. Entre eles, não todos conhecem a América do Sul e só estão presentes porque acreditam que os temas estão alinhados com a estratégia oficial e podem servir para dominar os temas do atual caminho sinodal que empreenderam a Conferência Episcopal Alemã e o Comitê Central dos Católicos Alemães. Entre eles, perceba o que o cardeal Gerhard Müller disse: a abolição do celibato, acesso das mulheres ao sacerdócio e a posições-chave contra o clericalismo e fundamentalismo, adaptar a moralidade sexual revelada à ideologia de gênero e apreço pelas práticas homossexuais. Forte, porém, essa é uma crítica sensata. E se não bastasse ainda o Gerhard Müller, que era prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, o cardeal Burke e o cardeal Brandmüller também expuseram as suas preocupações em relação ao sínodo. Fizeram duríssimas críticas ao Repan, comandada pelo cardeal Dom Rumes, que é relator-geral do sínodo, não esquece! Vejam o que diz a reportagem da ACE Digital. O cardeal Brandmüller advertiu também que, abre aspas, as formulações nebulosas do instrumento Labores, do documento de trabalho, como a pretendida criação de novos ministérios eclesiásticos para as mulheres e, sobretudo, a ordenação presbiterial, sacerdotal, do chamado viri probati, suscitam a forte suspeita de que será colocado em questão até mesmo o celibato sacerdotal. Neste ponto aqui, nós estamos mostrando para vocês que grandes membros respeitadíssimos da Igreja Católica e que são apegos à tradição de 2000 anos da Igreja, estão falando da nebulosidade do documento Instrumento Labores, que nós vamos falar no próximo vídeo, e também dos problemas com a Repan. Meus caros da Repan, o cardeal Brandmüller, que é perito reconhecidíssimo e respeitadíssimo dentro da Igreja, perito em história da Igreja, que foi também professor universitário, continuou dizendo: teremos que confrontar sérios ataques à integridade do Depositum Fidei, o depósito da fé, a estrutura hierárquico-sacramental e a tradição apostólica da Igreja. Com tudo isso se criou uma situação nunca antes vista em toda a história da Igreja, nem sequer durante a crise ariana dos séculos IV e V. E finalmente o cardeal norte-americano Raymond Burke disse. Além disso, alertou que alguns pontos comentados pelo cardeal Brandmüller fazem pressagiar uma apostasia da fé católica, ou seja, um abandono da fé. Vocês então entenderam a gravidade desse negócio? Bispos e cardeais falando que esta é uma crise pior que a crise ariana do século IV, que quase destruiu a Igreja. Ou seja, é um aviso que haverá uma possível apostasia da fé, um abandono total da fé. E agora eu quero mostrar para vocês a Repan. Nós vamos falar da Repan agora, porque ela é central nessa discussão e ninguém colocou a Repan em jogo até agora. O que você está vendo aí são bispos católicos, padres, celebrando uma missa supostamente indígena. Olha aí Dom Peruso, bispo, arcebispo de Curitiba da Teologia da Libertação, aí ó, tomando chá indígena. Será que era chá alucinógeno? O que será que era isso? Você viu essa celebração ridícula? Me perdoe aqui a força da palavra. Veja o que está escrito ali, com uma mística indígena pedindo proteção e bênçãos sobre uma caminhada sinodal. Seguiu-se os trabalhos do seminário em Brasília, com uma mística indígena pedindo bênção e proteção. Irmão de todos os povos, é Deus do funk que reclama. Cadê a mística católica verdadeira? Onde está a seriedade do respeito à Igreja de 2000 anos? Bispos participando de um ritual com mística indígena. Isso não foi nem sequer promovido pela CNBB. Essa coisa foi promovida pela Repan, Rede Eclesial Panamazônica, ou seja, cuidada por Dom Cláudio Rumes, que é relator geral do Sínodo da Amazônia, e o seu acólito, vamos dizer assim, um coordenador da Repan, o bispo Dom Erwin Krautler. E como se não bastasse ainda esta pagelança indígena acontecendo misturada com mística católica, isso foi feito, preste atenção, com o seu dinheiro. É isso que eu estou falando, com o seu dinheiro. Aqui está, ó, veja isso. Isso é prestação de contas do portal da transparência do Fundo Nacional de Solidariedade, ou seja, isto é dinheiro da campanha da Fraternidade de 2018. Dinheiro da campanha da Fraternidade que você doou foi utilizado para financiar esse tipo de coisa. Veja, foram 50 mil reais
para o Sínodo da Amazônia e 17 mil reais para o projeto Ajuri Amazônico, que é um projeto da Repam. Então aí está você na sua paróquia, você que doou dinheiro para a campanha da fraternidade. Acaso lhe disseram que seria feito isto com o seu dinheiro? Eu garanto que o seu pároco estava dizendo que o dinheiro ia para ajudar, sei lá, obra social de bispo, mas não foi assim. Nós gostaríamos aqui que a Repam, que o Dom Cláudio Rumes, Dom Erwin Krautler, todo este povo aí da Repam, dissesse o que foi feito exatamente, ponto a ponto, com o dinheiro dos fiéis católicos. O que foi feito nesses últimos 5 anos? Cadê a prestação de conta? O que foi feito, além disso, do dinheiro do povo fiel, com os milhões de reais? Sim, você ouviu, milhões de reais. O que foi feito com milhões, repetirei, de reais, que chegaram para o Repam a partir de entidades caritativas da igreja, como Caritas, a Fundação Adveniat Alemã e também a Fundação Misereor. Veja só, somente no ano de 2016, a Fundação Adveniat, que é uma espécie da CNBB alemã para cuidar da América Latina, em parceria com a Repam, a Adveniat, essa fundação, doou mais de 3,2 milhões de euros, isso são mais de 10 milhões de reais para projetos na Amazônia. Quanto disso foi parar nas mãos da Repam? Quanto disso se reverteu em bens reais para as populações indígenas, quilombolas, urbanas, os caboclos? Eu acredito que os fiéis da Igreja Católica precisam saber o que foi feito com esse dinheiro. Dom Cláudio Rumes, cadê a prestação de contas? Vocês acham que a intriga do canal aqui me intriga? Não é, meus caros. E é o que eu estava falando, quem é que comanda, quem está por trás organizando a Repam? O seu presidente é o cardeal Frei Dom Cláudio Rumes, prefeito emérito do clero e que depois de aposentado no Vaticano, começou a liderar os trabalhos na Repam e que foi escolhido pelo Papa Francisco, infelizmente, como relator geral do Sínodo da Amazônia, ou seja, ele vai ser o encarregado de relatar ou recolher as reflexões dos participantes do sínodo para levar ao Papa. E olhem o que o cardeal Brandmüller, o historiador muito reconhecido pela igreja, disse. O simples fato de que o cardeal Rumes seja seu presidente do sínodo lhe possibilitará uma grave influência no sentido negativo. E isto nos basta para que nossa preocupação seja fundamentada e realista. De igual maneira, no caso da participação dos bispos Erwin Krautler e Franz Josef Overbeck, afirma o cardeal Brandmüller. Nós não podemos esquecer, meus caros, prestem atenção, que Dom Cláudio Rumes é histórico pensador da esquerda da teologia da libertação aqui no Brasil. É amigo pessoal do Leonardo Boff, amigo pessoal do Frei Beto desde os tempos do ABC Paulista nos anos 70. Inclusive, vocês querem ver, a Repam esteve na Alemanha, lá na Fundação Adveniat, dando uma entrevista por uma assessora sua da Pastoral Rural, falando mal do governo Bolsonaro. Eu não vou falar especificamente sobre Dom Erwin Krautler e sobre Dom Cláudio Rumes neste vídeo agora. Eu farei um vídeo específico somente sobre Dom Cláudio Rumes e sobre Dom Erwin Krautler, para vocês conhecerem que é esta figura oculta por trás do Sínodo da Amazônia e que é com quem nós devemos nos preocupar especificamente. O quarto vídeo, último, sobre o Sínodo da Amazônia será feito sobre Dom Cláudio Rumes. Nós vamos contar de onde ele veio, o que ele estudou, com quem ele se relacionou, politicamente, as suas posições teológicas, as suas ações políticas, e nós vamos aqui mostrar a cara que o Sínodo da Amazônia pode ter, e por isso que a nossa preocupação, sim, é fundada. Dom Cláudio Rumes, o senhor pode começar a preocupar-se, não porque o vídeo será difamatório ou injurioso, mas porque nós iremos expor a verdade e nós iremos tirar, sim, o senhor do armário, porque realmente não é possível que as pessoas ainda não saibam realmente quem é Dom Cláudio Rumes, que veio com esta cara de santo, porém com uma agenda pronta por trás e que nós iremos, sim, expor neste canal com toda a força, veemência e, obviamente, sem faltar com a verdade. Se Dom Cláudio Rumes se sentir chateado, ele inclusive pode conversar comigo pessoalmente em Roma, porque eu cobrirei o Sínodo da Amazônia em Roma durante todo o mês de outubro. Eu estarei lá. Dom Cláudio Rumes, se o senhor quiser, nós podemos conversar pessoalmente lá e dar uma entrevista exclusiva ao canal. Eu gostaria de encerrar este vídeo aqui falando uma coisa muito importante, repetindo as palavras de Dom Ascona, o grande bispo emérito da ilha de Marajó, de que o objetivo do Sínodo, segundo ele, deve ser renovar a fé e fazê-la
missionária. Não submeter a igreja à mística indígena, relativizá-la e acabar com a tradição de 2000 anos da igreja. Meus caros, agora você teve uma ideia do pano de fundo do Sínodo da Amazônia, a entidade Repan que está por trás, que é absolutamente política, que tem um financiamento muito duvidoso, cujo membro principal, o seu presidente e coordenador, são pessoas altamente ligadas ao esquerdismo, né, historicamente ligados à teologia da libertação, amigos de Frei Beto, Leonardo Boff, todo este povo. Vocês percebem as críticas feitas muito abertamente do cardeal Brandmüller, do cardeal Müller, do cardeal Raymond Burke e do bispo Dom Ascona. Estes 4 prelados, junto, por exemplo, com Dom Atanásio Schneider e outro, têm feito críticas muito fortes ao Sínodo, críticas que nós iremos esmiuçar amanhã no vídeo falando sobre a parte teológica do Sínodo da Amazônia. Então não perca o vídeo de amanhã, nós iremos fazer a crítica teológica do documento preparatório do Sínodo da Amazônia e do Instrumentum Laboris, mostrando os principais riscos e os principais absurdos ali presentes. Iremos sim fazer críticas contundentes com base no magistério da igreja, na sua doutrina, na sua tradição, inclusive nas escrituras sagradas que ali são guardadas pela Igreja Católica já também faz 2000 anos. Então, meus caros, prepare-se para o vídeo de amanhã, nós iremos falar sobre a parte teológica do Sínodo da Amazônia. Eu espero que tenha ficado claro este pano de fundo do Sínodo e amanhã sim, nós iremos entrar no que interessa e depois teremos a continuidade dos outros 2 vídeos. Que Deus nos abençoe, que Nossa Senhora de Guadalupe rogue por nós, porque ela é, vamos dizer, a padroeira das Américas. E que Nossa Senhora de Fátima rogue por nós, que Nossa Senhora Aparecida rogue por nós, e Nosso Senhor Jesus Cristo não deixe jamais a sua igreja se desviar para um caminho tão confuso e que nós analisaremos amanhã. Então não esqueça, inscreva-se no canal, mantenha a sua inscrição. Se você chegou aqui neste momento do vídeo é porque você está interessado em saber mais. Inscreva-se no canal, assine o sininho, marque o sininho junto com a inscrição para você receber as notificações do vídeo de amanhã. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo. A igreja não aceita essa qualificação, que nós sejamos de esquerda, ou direita, ou centro-direita, sei lá, a igreja não entra nesse tipo de digamos assim, de etiqueta. São aliados da esquerda brasileira em batalhas fundamentais. Mas existe uma agenda mais profunda que nós temos que pesquisar nas nossas próximas reuniões. Eu me sinto muito à vontade aqui com você.